Quem me ajuda, título da lição e verso? Chamado de Deus para a missão. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Lição de hoje, ela começa, de fato, o tema central da lição da Escola Sabatina desse trimestre. As duas lições anteriores, que eram a introdução, parte 1 e parte 2, que a gente viu, diz respeito a entender, no contexto da obra ou no contexto da missão, quem é o originador de tudo isso e por quê. Então, as duas lições anteriores, a gente foi chamado a atenção do ato de Deus em nos resgatar, da forma como Deus nos busca, da maneira como Ele exerce a missão. E por causa desse exemplo, nós somos chamados a executar a missão no mesmo contexto. A lição dessa semana vai abarcar alguns dos elementos introdutórios de missão. Então, o primeiro desses elementos introdutórios, se você acompanhou o estudo dessa semana, é um retorno à base bíblica logo após a estrutura do dilúvio, logo após a destruição produzida pelo dilúvio, você tem a sequência da, entre aspas, recriação, porque eu pontuo como recriação. Assim que termina o dilúvio e Deus se volta para Noé, se você abrir lá Gênesis capítulo 9 e for olhar com calma, o fechamento do dilúvio é Deus chamando Noé para uma missão. E a missão reproduz o texto de Gênesis 1. Deus vira para Noé e para toda a sua geração, seus filhos e sua esposa, e diz: multipliquem-se, encham a terra. Ou seja, acabou o dilúvio, começa a criação. A partir de Noé e dos seus filhos, a recriação do mundo. Neste contexto da recriação do mundo, Deus dá uma segunda missão. Além de multiplicar-se, ele dá a missão de espalhem-se pela terra. Portanto, havia duas questões imperativas à família de Noé. A primeira, produzir gerações. A segunda, em sequência disso, é espalhar-se pela terra. Por que Deus dá essa ordem, espalhar-se pela terra? Qual era a intenção de Deus ao dizer, saiam, espalhem, encham a terra? Se a gente olhar o contexto da criação, quando Deus cria, no contexto da criação, quando Deus cria Adão e Eva, Deus produz um lugar, Deus cria um lugar chamado Éden, planta um jardim e ali estabelece esse casal e diz, multipliquem-se, encham a terra. O encher a terra no contexto da criação dava-se a partir do Jardim do Éden e numa estrutura de ampliação, conforme fossem nascendo filhos, cada um deles ia ampliando esse desenho em termos de habitação e o Éden ia se expandir pela terra. Tanto que se você olha Gênesis 2, aparece uma questão interessante ali. Ainda não havia brotado a erva no campo, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Ou seja, a terra, enquanto contexto da criação primária, ela tem um lugar central de criação em foco, que é o jardim. E esse jardim se expandiria conforme a natureza humana, conforme a raça humana fosse se expandindo. Quando o dilúvio acontece, a situação muda. E Deus diz: espalhem-se pela terra. Não há mais o jardim, não há mais um ponto de concentração, não há mais um lugar único de habitação. Esse espalhar garantiria duas coisas: a abrangência da terra, mas também garantiria a não aglutinação de pessoas que poderia gerar, em uma segunda instância, algum nível de conflito e, consequentemente, o pecado se aumentar outra vez. Portanto, o espalhar-se produziria uma atenuação dos efeitos do pecado. O que aconteceu, a gente conhece, é o que está em Gênesis 11, a humanidade não se espalhou, se aglutinou num só lugar e formou para si cidades para habitar. Esse não era o plano de Deus. Cidades nunca estiveram no plano de Deus. Cidades têm uma série de problemas. E a gente os convive com eles no nosso contexto. Ou seja, quanto mais a gente verticaliza cidades, mais os problemas se instalam.
Problemas de trânsito, problemas de oferta, problemas de dificuldades variadas, problemas de doenças, problemas de sanitarismo. Tudo isso acumula quando a gente verticaliza o crescimento. Foi o que aconteceu em Babel. Por que é interessante observar isso e o que isso tem a ver com missão? Quando Deus intervém na Torre de Babel, o que ele faz? Já que o ser humano não obedeceu à ordem, Deus intervém na Torre de Babel e os tira daquilo que é a zona de conforto. E é essa a questão que tem a ver com missão. Missão é sair da zona de conforto. Missão é mover-se na direção de. Missão é sair daquilo que seria a coisa mais fácil, a coisa mais tranquila, a situação mais agradável no contexto da vida humana. Exatamente porque missão acontece num mundo de conflito. Se a gente está em missão, a gente está em guerra. Porque a gente está caminhando na direção contrária daquilo que é natural na existência humana, o pecado. Toda vez que você se move no sentido da missão, obviamente você produz conflito. Obviamente você atrai o desenho do conflito. Obviamente você entra numa guerra. E, portanto, missão implica em sair da zona de conforto. E não importa o tamanho dessa zona de conforto, não importa a abrangência do tamanho da missão, a missão pode ser no lugar onde você está, a missão pode ser no mundo inteiro. Não importa o tamanho da missão, toda vez que você se mover na direção de missão, número um, você está numa guerra. Número dois, você vai ter que sair da zona de conforto. Porque executar a missão é sair da zona de conforto. Não dá para executar a missão sem sair da zona de conforto. Sempre será assim. Por isso, essa é a primeira referência que a lição traz quando entra no contexto da missão. Qual era a questão de exemplo que nos move a sair da zona de conforto? As duas lições anteriores pontuam isso, de formas variadas. Para Deus nos alcançar, o que ele precisou fazer? Primeira coisa, teve que sair de onde estava e vir ao Éden. Segunda coisa, teve que se submeter a um diálogo imbecil. Adão, onde é que você está? Adão, o que é que você fez? Eva, é verdade isso? E aí entrar no confronto direto com a serpente. Se você olha a sequência disso em Gênesis 3,15, Deus se posiciona como alguém que sai da zona de conforto. Tu lhe ferirás este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, saiu da zona de conforto. Vai se colocar em risco. Você avança 4.000 anos nessa história e o risco aparece. E Deus se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Como é que a gente viu a glória de Cristo? Lembra? João 17. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, ou seja, mata o teu filho. Sair da zona de conforto. Todo o contexto da missão de Deus em nos salvar é sair da zona de conforto, assim como o nosso contexto de exercício da missão é sair da zona de conforto. Dentro desse contexto de sair da zona de conforto, aparecem vários aspectos interessantes da missão que vão ser ilustrados nessa semana. O primeiro desses aspectos é, a gente olha a história bíblica dos que executaram a missão e você vira a página de Gênesis 11 para Gênesis 12, que história aparece ali? Primeiro grande patriarca depois de Noé. A história de Abraão. Qual é o chamado de Abraão? Sai. O chamado de Abraão é esse. Sai. Sai da tua parentela. Sai da tua zona de conforto. Sai da tua terra. Sai do lugar onde toda a prosperidade está instalada e você não precisa fazer nada. Ela vai acontecer naturalmente pelo que você já tem e pelo que você já acumulou, pelo que você já conquistou, pelo que o teu entorno já conquistou. Sai disso. Se afasta desse lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E esse lugar para onde Abraão vai é Canaã. Olha que coisa interessante, se você voltar a Noé, no capítulo 9, o que você encontra a respeito de Canaã no capítulo 9 de Gênesis? É o finzinho do capítulo 9. Lembra-se, você tem a história ali de Noé saindo da arca, Noé faz uma vinha, Noé bebe mais do que devia. Resultado, sequência disso, tá lá passando vergonha na tenda, vem o filho, cão, olha e sai contando piada e contando para todo mundo, olha, o pai está lá nessas condições. Vem os outros dois filhos, cobrem Noé, quando ele recobra a sua consciência, o que ele diz? Maldito seja, mas não foi cão que fez a piada? Onde Abraão vai?
habitar. Canaã. Canaã será servo de Sem, será servo de Jafé e de todos os seus descendentes. É nessa terra onde está Canaã que Abraão é chamado para ir fora da sua zona de conforto. Qual é a intenção de Deus? De levar Abraão a Canaã. Resgate, é chamado. Vai lá e tenta salvar ainda o que sobrou de Canaã. O que sobrou de Canaã? Sodoma e Gomorra são exemplos. Percebe? A gente às vezes não liga as histórias. O sair da zona de conforto implica essa transição. Sai de Ur dos Caldeus. Terra também instalada pelos descendentes de Cão. Aliás, se você olhar toda a ocupação pós-dilúvio, a maior parte da ocupação da terra é feita por descendentes de Cão. Os jafetitas ocupam a região da Grécia, a região das Ilhas das Nações. Os semitas, uma parte deles fica ali na parte norte, próximo da Turquia, e outra parte na região de Ur dos Caldeus. Mas você não vê os semitas espalhados ocupando toda a terra. Aonde está a ocupação? Os canitas. Misraim, Egito, Canaã, Tiro e Sidom, todas as regiões que você vê ocupadas até o extremo do Oriente são canitas. Ou seja, o paganismo que se instaurou, Nimrod é descendente de Cão. A Síria, Calné, Acade, todos esses reinos da região do Tigre e Eufrates, tudo canita. Ou seja, o paganismo tem origem em Cão. Isso está atrelado ao que Noé está profetizando. Noé não colocou uma maldição sobre Canaã. Ele apenas olhou para o futuro, inspirado por Deus, e descreveu qual seria a consequência do afastamento de Cão e do comportamento de Cão e dos seus descendentes para o futuro das nações. Abraão é chamado a sair do meio dessa confusão dos canitas, ir para um outro lugar onde há canitas, e ali haverá espaço para algo que é a missão de Abraão. Qual é a missão de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Seja para eles uma bênção. Esse é o chamado para Abraão. Sai da zona de conforto, vai para uma região que eu vou te mostrar e lá vai ser executada a sua missão. Quando a gente olha essa abordagem de Deus, ou seja, leva Abraão até o lugar onde ele tem que executar a missão, que coisas aparecem de interessante na sequência da história. Vocês viram vários exemplos disso ao longo de várias fases diferentes dessa história. Todos os patriarcas, depois todos os profetas, depois todos os juízes, depois todos os reis em Israel, vivem a sequência deste chamado de Abraão. E o que você vê são altos e baixos em todas essas histórias de pessoas que aceitaram ou rejeitaram a missão. Aproximaram-se daquilo que era a missão central ou distanciaram-se dela. E o resultado aparece nas diversas fases da nação de Israel, ou seja, dos descendentes de Abraão. Isso não é diferente até quando? Até hoje. Já repararam quem está em conflito? Quem são as nações que estão em conflito? De um lado, judeus. Parte benjamitas, parte judeus de fato, filhos de Judá, formando Israel, que a gente conhece hoje. Do outro lado, quem está? Descendentes de Edom, descendentes de Moabe, descendentes de Canaã, descendentes dos filisteus, que é parte do grupo dos canitas, descendentes de Misraim, os egípcios. Todas as nações que estão lutando contra Israel são nações filhas de Cão. Todas elas. À exceção do grupo descendente de Ismael, todos os demais são descendentes de Cão. Mas de quem Ismael é filho? De quem? Mas de quem mais? E Agar é o quê? Descendente de quem? Misraim. Descendente de quem? Cão. Às vezes a gente esquece disso. Isso não aconteceu hoje. Isso acontece há 6.000 anos, quase. 4.000 anos, quase, considerando o dilúvio. Entende a questão? Ou seja, o chamado de Abraão a sair da zona de conforto é para salvar esta geração. O resultado do não cumprimento, não da missão de Abraão, mas dos seus descendentes, é que em vez de salvação àquela região, o que a gente tem? Conflitos, que se estendem até os dias de hoje.
Independente das questões geopolíticas, das questões atuais, de gente se aproveitando da crise para fazer média internacional em todos os contextos, América, Rússia, China, Brasil ou outros, independente de tudo isso, o que a gente vê no centro desse conflito é algo que está no centro dessa missão de Abraão. A não resposta do povo de Deus resultou nisso. Até hoje, os reflexos desse conflito se manifestam. Se a gente lembrar, é dentro desta abordagem de não cumprimento da missão que Cristo vem e, em lugar de ser o rei dos judeus, é morto pelos seus irmãos. E Deus sai da zona de conforto para salvar esse tipo de gente. Entendam-se, esse tipo de gente, seres humanos, não os israelitas. É para esse tipo de situação que Deus vem. Quando a gente observa, a gente aprofunda esse chamado de Abraão e vai olhando as questões envolvidas nele, no chamado de Abraão tinha algumas condicionantes. Quais eram as condicionantes desse chamado? Primeiro, uma promessa. Qual era a promessa? Fatiei, farei de ti uma grande nação. O cumprimento dessa promessa ela é possível a partir da dependência de Deus. Quando ele se afasta de Deus, como essa promessa se cumpre? Em duas dimensões. Ela se cumpre na dimensão daquilo que Deus prometeu, Isaac, mas ela também se cumpre na direção daquilo que Abraão fez. Porque dos dois nasceram grande nação. 95% daquela região é habitado por parte desses descendentes. Israel é desse tamanho. O resto é árabe. Ismael e companhia. Ou seja, o erro de Abraão resultou no que a gente assiste hoje. O descumprimento da missão resulta nos problemas que a gente assiste hoje. Portanto, o chamado para a missão é um chamado à dependência. A condicionante para a execução da missão era dependa de Deus. Deus prometeu o impossível, fazer de você uma grande nação. Aceite o impossível. Se você olhar a outra linhagem de Abraão, o sobrinho Ló, lembra o que sai dele? De um lado sai um grupo chamado Moabe, do outro. Quem são essas nações? Você vai lá na frente e vê os conflitos de Israel, essas nações estão lá. Apesar disso, de onde vem o Messias? Lembra? Moabe, Ruth, sequência até Davi, Davi, sequência até Jesus. E pior, se você olhar a estrutura disso, na origem está Raabe, Jericó. Essa forma que a gente vê do desempenho de Deus em contornar os erros humanos e tentar buscar salvar é o sentido de sai da zona de conforto. A gente só consegue entender tudo isso quando a gente volta a essas histórias e relembra como Deus vem costurando essa história apesar de nós. A despeito do que nós fazemos, ele vem reconduzindo essa história para o rumo correto. Essa é a forma da missão. E aí vem um salto no tempo, a gente vai acompanhando essa história de Israel e chega no período do cristianismo. Para quem estava no sermão, o desenho foi feito ali, na estrutura de Atos 4 e 5. Para quem não estava, assiste daqui a pouco. O que a gente vê no início da igreja cristã? Um chamado a sair da zona de conforto. Qual é o chamado? Está na essência do verso que abriu a lição. Qual era o verso? Que dizia lá. Até onde? Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você volta a Isaías, lá nas profecias de Isaías, isso também já estava determinado. Num princípio original, a ideia é que Israel fosse o centro e todas as nações da terra atraídas ao comportamento diferenciado de Israel e à bênção resultante dessa condição de dependência de Deus. Israel não cumpriu sua parte, abandonou os caminhos de Deus, primeiro pedindo um rei, depois tendo as oscilações em função das várias manifestações equivocadas dos seus reis, e o resultado, o cativeiro babilônico e a dissolução de Israel. A partir daí, uma nação que oscila nessas condições de sofrimento e perseguições, seja da Babilônia, seja do Império Romano e assim por diante, até os dias de hoje.
Qual é o chamado, então? A gente vai a Mateus 28, o que Deus diz? Já que não deu certo atrair, então vamos buscar. Isaías apresentava essa segunda possibilidade. Qual era a segunda possibilidade? Não é suficiente e nem é tangível que vocês fiquem só aqui dentro do núcleo de Israel. Tampouco é suficiente que vocês só resgatem os perdidos da casa de Israel que se espalharam por aí. Eu quero que vocês sejam salvação ao mundo inteiro. É esse o texto de Atos, nessa inversão do modelo. Atos pega a mesma referência dada a Israel aqui atrás e repete agora num novo modelo. Qual é o modelo? Ide por todo mundo, a todas as nações, tribo, língua, povo. Leva a mensagem de Deus fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito e ensinando-os a guardar toda a verdade. Ou seja, Judéia, Samaria, confins da terra. O interessante desse chamado é que o chamado que apresenta-se em Isaías, lá no capítulo 49, se a minha memória não estiver me traindo, é que chamado? Sejam salvação. Não levem salvação. Não falem de salvação. Sejam salvação. Isso é sair da zona de conforto. Ou seja, ser salvação é entrar na guerra. Não é falar sobre ela ou enviar alguém para fazer. Ser salvação é ser. E esse é o sentido de a igreja primitiva sair da zona de conforto. Para ser, quais eram os paradigmas? Exatamente os mesmos de Abraão. Paradigma número 1, não saiam para a missão enquanto o quê? Enquanto não se manifeste entre vocês poder. Então, para executar a missão era necessário depender. Portanto, o chamado número 1 era dependam de. Quando se manifestar o Espírito entre vocês, então vocês saiam para a missão. E aí vem a segunda parte do chamado, é sai da zona de conforto e vai resolver a missão. Sejam salvação a todos. No contexto da igreja primitiva, qual era a dificuldade de executar a missão? Qual era a zona de desconforto na igreja primitiva? Os gentios era a primeira zona de conforto pela distância de hábitos e cultura. E a segunda? Lembra que a missão começa na Judéia, depois Samaria, depois no confins da terra. Na Judéia, qual era o problema? Na Judéia, o primeiro problema eram os judeus e o segundo. Os judeus viviam debaixo de que império? Portanto, eu tinha um problema que eram os judeus e um segundo problema que era Roma. Tinha perseguição interna e externa na igreja primitiva. Sair da zona de conforto significa põe a cara e dá a cara para bater. Seja Roma, seja os judeus. Quando sai da zona de conforto e vai para os gentios, qual era a dificuldade? Em Samaria, qual era a principal dificuldade? Lembra que Samaria não tinha só gentios? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram irmãos judeus apostatados da história das 10 tribos do norte. Esses são samaritanos. O que os samaritanos representam é isso. Então eu tenho um problema com judeus, de fato. Agora eu tenho um problema com israelitas apostatados. E depois eu tenho um outro problema que são os gentios de fato, os gregos e etc. Portanto, era só problema, pessoal. Abrir a boca para pregar o evangelho no contexto dos apóstolos era só problema, era só encrenca. Ou era encrenca com seus irmãos judeus, ou era encrenca com seus ex-irmãos samaritanos, ou era encrenca com os gentios, ou era encrenca com o império, que perseguia e impedia a propagação do cristianismo, insuflado pelos judeus, que diziam para o império: estes que estão pregando o cristianismo são os mesmos rebeldes do tal Cristo que a gente resolveu lá atrás. E agora estão reinventando a história, dizendo que esse Cristo ressuscitou. Esse é o contexto do início da pregação do Evangelho. Qual é o contexto de hoje? Hoje não temos mais gentios. Todos somos parte de. Então, qual é o nosso problema na igreja atual em relação ao desenho de sair da zona de conforto? O sair da zona de conforto tem múltiplos aspectos no nosso tempo e cultura. Um desses aspectos é que o desenho de fé ou a proposta de pregação de um evangelho cristão, ela é antagônica a uma série de coisas. Por exemplo, de cara ela é antagônica, entre aspas, antagônica, na visão atual, ela é antagônica ao pensamento científico, onde já se viu falar de criação num mundo que já comprovou, entre aspas, a evolução. Onde já se viu falar de uma crença e fé
cristã num mundo próspero de tecnologia como temos hoje. Essas coisas não são bem-vindas no mundo que estamos, por vários motivos. Portanto, esse é o primeiro elemento de zona de conforto que a gente tem de dificuldade para sair hoje. Além disso, o que mais a gente tem? As pechas que a fé cristã vai tendo e recebendo ao longo do tempo. Por exemplo, a pecha mais forte que o cristianismo recebe se resolve ser um cristianismo bíblico nos dias atuais é de ser fundamentalista. Esse é o carimbo que a gente tem na testa se resolver seguir a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia é um livro intolerante. Embora a Bíblia defenda o amor, a Bíblia em si, como mensagem, ela é intolerante. Intolerante ao quê? Ao pecado. Tudo aquilo que se manifesta como pecado, a Bíblia diz o quê? Em letras garrafais. Não. Portanto, é um livro intolerante. Levantar-se hoje e dizer que Deus instituiu um modelo edênico na forma como a criação descreve, homem e mulher os criou, é antagônico, é intolerante, é discriminatório. Na visão de quem adota o comportamento, é essa a impressão que vai ter, e é essa a verdade bíblica. Portanto, a mensagem bíblica, ela é intolerante, mas é intolerante a algo, não a alguém. Ela é intolerante ao pecado, não ao pecador. O problema é que a mensagem bíblica diz para o pecador: embora Deus ame o pecador, ele abomina o pecado. E o convite de Deus ao pecador é que abandone o pecado. Portanto, a Bíblia não é um livro inclusivo, ela é um livro exclusivo, embora não seja excludente. A Bíblia exclui o pecado e inclui o pecador, desde que o pecador reconheça o pecado e abandone o pecado. O que significa que não vai para o céu todo mundo na mensagem bíblica, portanto, a mensagem bíblica não é uma mensagem agradável. A mensagem bíblica de João Batista, e é a mensagem para o remanescente, qual é? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sim, Deus convida todos e morreu por todos, mas não receberá todos, só receberá aqueles que o desejem. E desejar a Deus é: todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É uma coisa que ninguém quer no mundo atual. No mundo atual é meu corpo, minhas regras, meu desejo, minhas regras. Portanto, a mensagem do cristianismo não é bem-vinda neste tipo de contexto. Num contexto em que todos têm o direito de fazer e escolher aquilo que quer, o que é verdade bíblica, inclusive, todas as pessoas foram criadas desde o início com o direito de escolher o que querem. Livre-arbítrio. A única questão é que a gente às vezes confunde livre-arbítrio com libertinagem. Sim, o ser humano tinha uma opção: escolher livremente seguir e viver com Deus ou deixar de existir, porque vida só existia em Deus. Aí vem alguém e faz uma proposta: não, eu quero que Deus, por obrigação, me deixe continuar vivo e concedendo vida, eu sendo contra ele. É a mesma coisa que uma lâmpada dizer para a gente: eu quero continuar acesa, desplugada da energia. Não tem como. Portanto, esse não é um evangelho agradável. Ele é agradável sob o ponto de vista de que Deus saiu da zona de conforto para morrer por seus filhos, mesmo que eles o rejeitassem. Isso é a parte agradável do evangelho. E é a parte que deveria gerar constrangimento, mas fora isso, o evangelho não é agradável. Portanto, sair da zona de conforto no nosso contexto de mundo é apresentar ao mundo uma mensagem que não é necessariamente agradável. Sim, o Cristo é atrativo, mas é atrativo para quem entendeu o que ele fez e aceitou o presente. Quem não quer o presente porque não quer mudar, não quer abandonar o pecado, vai ver em Cristo um antagonista e, portanto, vai ver em Cristo um ser desagradável, intolerante, um Deus tirano. Ou seja, a resposta dada à mensagem do Evangelho vai definir o grau de
conflito estabelecido a partir disso. Portanto, sair da zona de conforto no nosso contexto implica essas questões, implica dialogar sobre essas questões e perceber que elas estão presentes no mundo. Ou seja, o desafio para o mundo de hoje é esse. Aí a lição termina com uma proposta. Onde eu começo a missão? Começa onde você está. Onde nós estamos? Eu tenho a resposta primária disso, eu estou em casa. Eu tenho a resposta secundária disso, eu estou cercado. Eu tenho a resposta terciária disso, eu trabalho, eu estudo, eu transito, eu circulo em lugares onde as pessoas me conhecem, onde eu começo a missão. Onde eu estou. Por que que é importante olhar a missão sob essa perspectiva? Começa onde você está. Porque se você não consegue sair da zona de conforto onde você está, não conseguirá sair em outros lugares. Se você não consegue executar a missão no seu núcleo primário, você não conseguirá fazê-lo em outros lugares. Porque em cada elo mais externo desse modelo, o antagonismo é maior, porque a quantidade de exposição e de gente é maior. Quanto mais perto do núcleo central, menos exposição, mais fácil a missão. Quanto mais longe disso, mais difícil a missão. Por isso, comece onde se está. Ou seja, a missão tem uma sequência: Judéia, Samaria, confins da terra. E não, confins da terra, Samaria e Judéia. O modelo é espalhar a partir de onde se está. Foi assim que os discípulos fizeram. A primeira pregação dos discípulos aconteceu onde? No núcleo central, não foi nem na cidade. Foi no centro da cidade. Qual era o centro do centro da cidade? O pátio do templo. Foi ali que começou a missão. 3.000 conversos. Dali começa a se espalhar. Jerusalém, Judéia, confins da terra. É assim que se deu a missão. E teria que ser assim, porque a partir do momento que no núcleo central, Jerusalém, se formaram 3.000, na sequência, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Qual é o resultado disso? As perseguições romanas foram fazendo o que com a igreja? Dispersando a igreja. Mas já era um conjunto substancial de gente que, quando os apóstolos iam chegando nesses lugares, ou os discípulos dos apóstolos iam chegando nesses lugares, o que sempre encontravam? Um núcleo pequeno, às vezes de 3, 5, 4, 10 famílias. Mas a partir daquele núcleo que tinha sido espalhado do núcleo principal, eles formavam um núcleo ali, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, e isso ia expandindo quase exponencialmente, ao ponto de a gente sair de alguma coisa perto aí de 120, 200 discípulos logo depois da morte de Jesus, passando para 3.000 depois do sermão de Pedro, depois para 5.000 a partir da cura do coxo, e isso explode para quase 6 milhões de cristãos até o fim do primeiro século. A ponto de chamar a atenção de historiadores como Flávio José e outros, da forma como o cristianismo se expandiu tão rapidamente dentro do Império Romano. A ponto de as descrições das perseguições do Império serem traçadas como parece que o sangue dos mártires batia nas areias do Coliseu ou das areias das crucifixões e mortes, e cada gota de sangue que batia na terra brotava com novos cristãos. Para cada gota surgiram 100 novos cristãos. No exagero, obviamente, de Flávio Josefo, mas a percepção era essa. Parece que quanto mais a gente tenta matá-los, mais eles crescem. Saíram da zona de conforto. A grande pergunta é como é que a gente termina a obra? No nosso tempo. É necessário que se saia da zona de conforto. O problema nosso não é a quantidade de gente, o problema nosso não é a circunstância do evangelho, o problema nosso é a decisão de seguir essa sequência. Respondendo aos dois elementos principais: dependência de Deus, não há missão sem isso, e segundo, sai da zona de conforto e cumpre a missão. Essa é a forma de que o evangelho se conclua, do que o evangelho termine a sua obra. Se você abre a carta de Pedro e olha lá, quando Pedro observa a questão da aparente tardança da vinda de Cristo, como é que ele conclui o seu sermão, o seu diálogo? Enquanto aguardamos a vinda de Cristo, o que fazemos? Apressamos a vinda de Cristo. Como é que ele descreve esse apressamento? Sai da zona de conforto, prega o evangelho.
Ainda que pareça tardia, Deus não retarda a sua promessa, só é longânimo, não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, qual é a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos. Sai da zona de conforto e prega essa mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus nos dê essa graça. Nessa introdução de lição sobre missões, e daqui para frente a gente vai só aprofundando essa tese inicial, que Deus nos dê a graça de que, entendendo isso, somado ao que estudamos no trimestre inteiro passado, a gente conclua a obra e que veja Jesus voltando ainda na nossa geração. Esse é o desejo meu para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela forma maravilhosa como nos resgataste no passado e nos deste o exemplo daquilo que, de alguma forma, nos conclama a fazer, que é nos lançarmos à missão e sermos salvação para esse mundo que carece da tua graça, do teu amor e da percepção das coisas que realmente importam. Dá na nossa vida a condição do poder manifesto do teu Espírito para que concluamos a obra, se possível, ainda em nossa geração e possamos vê-lo voltando nas nuvens do céu. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Cristo. Amém.